Oi, gente, boa noite. Boa noite, Ni. Eu vim aqui fazer essa live, uma live surpresa, para responder algumas perguntas, de perguntas e respostas, que eu recebi ontem algumas perguntas. Oi, Lu. Vou aguardar mais um pouco aqui para as pessoas entrarem. Vou fazer essa live aqui para responder as perguntas de vocês, contar um pouquinho da minha história também. Eu vou começar contando e depois eu vou deixar gravada a live também, quem não puder assistir agora. Então, meninas, eu me chamo Luciana, eu sou de Salvador, mas atualmente eu moro em São Paulo. Eu sou analista judiciária, eu trabalho no Tribunal de Justiça do Mato Grosso, mas eu trabalho em home office. E eu tô aqui em São Paulo por causa do tratamento. Eu me mudei pra cá para ficar mais próximo do tratamento. E aí eu fiz um roteirozinho aqui, a minha colinha, né, gente? Eu vou falar para vocês mais ou menos a minha trajetória que eu tive da FIV. Oi, Fernandinha. Oi, Lolita. Boa noite, sejam bem-vindas, meninas. Boa noite. Muito bom estar aqui com vocês. Doutora Vanessa, Manu. Ai, gente, muito bom poder falar com vocês, passar essas informações. Eu estou numa etapa aqui bem complicada esses dias, estou esperando minha TEC, mas mesmo assim eu vim aqui para falar um pouquinho para vocês da minha trajetória. Oi, boa noite, Yogi, bom dia. Então, meninas, aí continuando. Eu era casada, né? E eu já estava tentando engravidar já há 8 anos. Foram 6 anos de tentativas naturais e mais 2 anos, um pouco mais de 2 anos de tratamento. Até hoje foram 6 FIVs e um congelamento de óvulos. Oi, pai, Flori, que bom. Ah, doutora Ana Paula. Ai, meu Deus, doutora Ana Paula. Gente, doutora Ana Paula, minha médica da acupuntura, maravilhosa. Obrigada pelo apoio, doutora Ana Paula, por tudo que você faz por mim. Gente, sigam a doutora Ana Paula. Ela é maravilhosa. Quem tá aqui em São Paulo, vamos lá fazer acupuntura com ela pra FIV, tá? Então, eu tô aqui contando um pouco da minha história pra vocês. E voltando, né, para o início. Na minha primeira FIV, eu fiz a primeira FIV lá em Cuiabá. E dessa primeira FIV resultou um embrião, 2 embriões aneuploides. E aí resolvemos trocar de médico. E eu, como eu disse a vocês, eu era casada. E viemos aqui para São Paulo, para outra clínica. E nessa clínica fizemos uma nova FIV, uma segunda FIV, e que resultou também em um embrião aneuploide. Então, eu já estava indo já para fazer a TEC já nesse dia, e o médico falou que veio dar notícia que não tinha embrião para implantar. E falou bem assim para mim, né? Pra gente. Ó, você já tem quase 40 anos, a qualidade dos seus óvulos é baixa, você não vai poder ter embriões euploides com seus óvulos próprios. Você vai ter que fazer ovo doação, você pode tentar, falou bem assim, gente. Pode tentar quantas vezes você quiser, você não vai conseguir embriões euploides. Depois você pode voltar para casa, pensar e voltar aqui que a gente faz ovo doação para você. Então, nesse dia, assim, eu fiquei péssima.
né? Voltamos pro hotel, tava aqui em São Paulo. Passei o dia todo, assim, dormindo, né? Chocada com aquele resultado, aquele diagnóstico. Só que aí eu voltei para casa e resolvi que eu não ia aceitar esse diagnóstico, né? Que não é possível, devia ter alguma coisa que eu pudesse fazer para melhorar meus óvulos. Mesmo eu tendo já quase 40 anos, eu gostaria de ter um filho com meus óvulos, né? Inicialmente. Eu não sabia nem direito o que era ovo doação, né? E eu queria ter os óvulos com meus óvulos próprios, óbvio. Todo mundo que faz FIV quer ter com seus óvulos, né? Então, eu resolvi procurar na internet e achei uns vídeos da doutora Bettina Moritz, que é minha nutricionista hoje, falando que através da alimentação e da nutrição, eu poderia estar melhorando a qualidade dos meus óvulos. E aí eu imediatamente marquei a consulta com ela, que foi antes da pandemia, né? E aí eu falei com ela, ela disse assim, ó, vou te dar 3 meses, você vai mudar sua alimentação, você retirou glúten, leite de origem animal, né, mais ingestão de frutas, verduras, nutrição, a coenzima 10, outros nutrientes que favorecem para a coleta de óvulos. E aí ela falou, não, você vai ficar 3 meses, oi Brenda, Ecoville, você fica 3 meses fazendo essa nutrição e volta para São Paulo. Me indicou o Dr. Gustavo Nardini, que hoje é meu médico, lá da Mater Prime, para que eu fizesse uma nova FIV. No início eu fiquei assim meio, poxa, mas eu já tinha trocado de médico 2 vezes, ia trocar de médico de novo. Mas eu resolvi, mesmo assim, trocar de médico. E quando eu conheci também o Dr. Gustavo, eu vi que eu estaria em boas mãos, né? E passei a confiar nele mesmo. Então, eu voltei para São Paulo para essa terceira FIV. Quando chegou na terceira FIV, nós combinamos de fazer um do estim, né? Que é uma sequência de estímulos, 2 estímulos no mesmo ciclo. E aí, quando foi no primeiro estímulo, na terceira FIV, 2 embriões aneuploides, de novo. Aí, o Dr. Gustavo falou, não, vamos seguir que tenho fé que você vai ter seus embriões euploides na próxima fase. E aí, gente, qual não foi a surpresa, né? Tive um embrião aneuploide e 3 euploides. 3. Então, quem há 3, 4 meses antes o médico tinha dito que não poderia ter embrião euploide, conseguiu, através da nutrição, da alimentação, ter embriões euploides, né? E 3, ainda por cima. Não podia ter nenhum, tive 3. E aí foi nesse período que eu comecei a fazer também, já quando eu vim aqui para São Paulo, comecei a fazer acupuntura com a doutora Ana Paula, que está aqui assistindo a live. E comecei a fazer a terapia também, com a doutora Lígia Dantas. E a terapia também me ajudou muito em todas as fases do tratamento, vou falar um pouquinho depois. E aí eu consegui esses embriões euploides, e aí eu queria mais embriões, né? Que eu falei, já que eu posso ter 3, então vamos tentar mais. Fiz uma nova FIV, uma quinta FIV, todas até então com meu ex-marido. E nessa nova FIV eu tive um embrião aneuploide. Oi, Carol, Ana Paula. Então, aí resolvemos, tá bom, então já tem 3 embriões euploides, vamos partir para a TEC. Fizemos o preparo do endométrio, tudo certinho, as medicações, e quando implantamos um embrião euploide, e infelizmente deu negativo. Isso ocorreu agora no início desse ano, de 2021. E aí, quem passou por negativo sabe que é muito, muito difícil mesmo. E eu fiquei muito mal, demorei assim para me recuperar, uns 3 meses.
Mas aí resolvi que eu iria voltar para São Paulo, não ia desistir, ainda mais que eu já tinha meus embriões, né? Então, eu resolvi voltar para São Paulo para fazer um novo estímulo e depois partir para a TEC. E aí, quando chegou aqui em São Paulo, eu me separei, né? E aí, nessa fase que eu falo para vocês com relação à terapia, né? Foi até uma das perguntas que as meninas fizeram para mim, o seguinte: o que foi que eu fiz para ter meus embriões euploides? Então, foi isso, gente. Foi a alimentação, a nutrição, né? Através das vitaminas, a acupuntura, que ajuda, né, na qualidade dos óvulos, ajuda na ansiedade, o estresse, tudo isso. A acupuntura é maravilhosa, sabe? No início, vou contar para vocês que eu tinha um pouco de medo das agulhas, viu, doutora Ana Paula? Eu tinha medo. Mas agora, né, eu fico lá que eu... Ai, meu Deus, já acabou? Não é possível. Eu gosto muito da acupuntura, é muito bom, alivia bastante. E tem uns pontinhos aqui também, ó, a auriculoterapia, que a doutora Ana Paula coloca pra mim, ajuda bastante mesmo. E aí, a outra coisa é a terapia, né? Oh, você que é perfeita, maravilhosa, doutora Ana. Então, e a terapia que me ajudou muito, né? Em todas as fases, a doutora Lígia foi maravilhosa comigo. E ela tem um grupo de tentantes, que é o grupo do Entra na Roda. Esse grupo eu tô desde o início do ano nesse grupo. Tem até as meninas do Entra na Roda aqui também. Ai. E aí, esse grupo me ajudou muito. Eu não sei o que seria de mim sem esse grupo, porque eu passei a falar, né? A compartilhar do que eu tava sentindo, principalmente depois da minha TEC negativa. Foi muito importante. No momento da separação também, fui muito acolhida por todo mundo, pelos psicólogos, pelas meninas. E isso, assim, me ajudou muito a não desistir, né? Porque é difícil você ter a decisão de fazer uma produção independente. Mas eu, com a terapia e com todo o apoio que eu tive... Oi, Lilia, Adneia, Empório, Grão Sabor. Então, com todo esse apoio, eu consegui tomar essa decisão, porque eu quero muito ser mãe, eu tenho um desejo muito forte de ser mãe. Eu sempre quis ser mãe, né? Independente de como, de qualquer forma que fosse. E não é agora que eu ia desistir, né? Por causa de uma separação ou qualquer outra coisa que acontecesse, ou de uma TEC negativa, né? Qualquer dificuldade que tivesse no meu caminho. Então, deixa eu ver aqui minhas anotações. Então, aí eu fui agora, quem já tá me acompanhando, eu fiz agora um congelamento de óvulos, agora em outubro, novembro. Nesse congelamento, eu tive 12 óvulos coletados e 11 maduros. E agora estou me preparando para minha TEC, que vai ser essa semana, gente. Ai, gente, só não tô tão ansiosa por causa da acupuntura, sabe? Tá me ajudando bastante os pontinhos. Mas é muita ansiedade. Quem já fez TEC aqui sabe que não tem como ficar ansiosa, com medo, né? Mas eu já passei por tanta coisa, sabe? Tantas fases. Então, chegar no final agora, né? Então, tem que estar preparada. E eu tô me sentindo preparada dessa vez. Da outra vez eu ainda tava meio com medo, sem saber. Dessa vez eu tô me sentindo mais preparada, sabe, gente? Então, eu tô bem confiante, esperançosa, que vai dar tudo certo na minha TEC. Uma das meninas perguntou quando é que vai ser. Eu não vou falar, vai ser surpresa. Eu vou falar, vocês ficam aí me acompanhando. Eu vou falar no dia. No dia, vou fazer o protocolo de Paulos, cedinho. Amém, vai dar tudo certo. Amém, Paula. Verdade, Carol, muita emoção. E aí eu vou postar lá pra vocês, vou postar
Como eu postei na minha coleta de óvulos, né? Todas as fases, o que eu tô sentindo, até o dia do beta, que espero seja positivo. Amém, doutora, será um sucesso, será assim. E então, aí eu recebi muitas mensagens das meninas também, dizendo, estou na torcida, na Paula. Muita gente falando, tá torcendo por mim, tô muito feliz, agradeço muito a vocês pela torcida, muito obrigada, meninas. Também tô torcendo muito por vocês. E tô aqui, gente, para falar para vocês, compartilhar um pouquinho, né, dessa trajetória da FIV, o que é o protocolo de Paulos. É uma sessão de acupuntura antes da TEC e outra depois da TEC, né? Vocês vão ver, eu vou postar. Então, eu vou fazer 2 sessões de acupuntura, né? Nesse dia, que ajuda na implantação do embrião. É essa a finalidade. Então, eu tô muito feliz, assim, de todas as mensagens que eu recebi, de apoio, de ajuda de vocês. E gostaria de compartilhar isso, que não tem sido fácil, né? Não é fácil compartilhar isso quando você está passando pelo processo. É fácil falar depois, né? Depois que deu certo, que aconteceu tudo, é muito fácil. Mas falar durante o processo, às vezes, tem dias que eu não quero falar, que eu tô triste, que eu tô ansiosa e tudo, mas eu acredito que se eu falar com as informações que eu tenho, eu posso estar ajudando outras pessoas. Então, por isso que eu tô aqui falando para vocês. Aí teve uma pergunta. Quanto tempo demora o processo de retirada dos óvulos e da TEC? Gente, o processo de retirada dos óvulos demora mais ou menos uns 15 dias. Desde o início das medicações, começa a tomar as injeções, até o dia da coleta. Tem meninas que varia, pode ser 12 dias, 13 dias, 14 dias, no máximo acho que chega a 15 dias. E o processo da TEC são mais ou menos 20 dias de medicação, comprimido, né, oral, vaginal, os comprimidos de estradiol, progesterona, você vai tomando para preparar o endométrio, para o endométrio ficar um pouco maior. E nesse período eu tô fazendo acupuntura também, continuo. E depois aí tem mais 9 dias até o beta, você esperar o beta. Então é mais ou menos uns 30 dias para você ter o resultado da TEC. Oi, Gabi! E aí, gente, só que tem um detalhe. Quando a pessoa, se você for congelar, se você for fazer biópsia e análise genética dos seus embriões, você vai ter que esperar o próximo ciclo para poder fazer a TEC. Não dá para fazer no mesmo ciclo, no caso o embrião a fresco, ou transferir a fresco o embrião. O embrião vai ser congelado, aí você vai esperar o resultado da biópsia, análise genética, e aí depois, no ciclo seguinte, você pode já começar a preparar o endométrio, que foi agora o que eu fiz, né? Que eu coletei os óvulos no mês passado e agora esse mês eu já tô indo pra TEC. Uma outra pergunta que eu recebi foi a seguinte: dói a aspiração de óvulos? Não, gente, não dói nada. Você vai lá na clínica, você toma uma anestesia bem leve, no máximo entre 1 e 2 horas, você já fica liberada para voltar para casa. Entendeu? Então é bem rápido a recuperação. Tem meninas que disseram que vai pro shopping. Depois da coleta, vai pro shopping, entendeu? Eu costumo voltar para casa, eu descansar, eu fico bastante sonolenta e tudo mais. No máximo, no outro dia, você tá novinho em folha. Então, é bem tranquilo, né? As injeções, tudo tranquilo também, sabe? Dá pra fazer, não é um bicho de 7 cabeças. Então, uma outra pergunta que eu recebi foi a seguinte, sobre o banco de sêmen. Se eu escolhi as características do meu doador de sêmen.
Sim, eu escolhi. Você entra lá no site que tem um banco de sêmen. Existem dois tipos de banco de sêmen, o nacional e o internacional. Eu optei pelo Banco Nacional. Porque o Banco Nacional, ele é mais rápido. Eles são 7 dias para que o sêmen esteja na clínica. E o Banco Internacional são, em média, 60 dias para o sêmen chegar até a clínica. Então, como eu estava um pouquinho de pressa, eu optei pelo nacional. Então, o que é que eu procurei no doador? Eu procurei características próximas, físicas, próximas à minha. Procurei saber o perfil profissional, de doenças genéticas. Não tinha, assim, muitas informações como no Banco Internacional. Eu entrei também no Banco Internacional e vi que realmente no Banco Internacional tem bem mais informações. Tem foto do doador, adulto, criança, tem um histórico de doenças genéticas, né? Você pode acessar, tem até a voz do doador. Tem alguns que tem a opção de que quando a criança complete 18 anos, ela possa ter um contato com o doador. Então, mas o Banco Nacional é anônimo, né? Você não vê foto, nada, mas tem essas características, né? E uma coisa que me chamou a atenção no meu doador foi que ele falou na entrevista que ele estava ali para ajudar as pessoas que queriam aumentar a sua família e realizar o seu sonho de ser mãe e pai. Então, isso me tocou bastante. Questão de tipo sanguíneo também eu olhei. E eu escolhi o doador, sim, também pelas características físicas, mas teve todas essas outras questões também. E principalmente a questão do tempo, né? Que eu acabei optando pelo Banco de Sêmen Nacional, mais pelo tempo. Então, meninas, é isso. Foram as perguntas que eu recebi ontem. E queria saber se vocês têm mais algumas perguntas para fazer. Oi, Paty! Fisioterapeuta pélvica. Boa noite, meninas. Se vocês tiverem perguntas, podem enviar agora. Ou também podem falar comigo no direct também. Eu respondo com o maior prazer, tirar as dúvidas de vocês. Não prometo fazer uma nova live esse ano ainda, né? Final do ano é bem complicado, né? Mas no próximo ano, com certeza, eu vou voltar para fazer mais lives. E vai ser muito legal a gente trocar essas informações, compartilhar esses momentos. E é isso, tá, meninas? Então eu vou encerrar aqui a live. Muito obrigada pela participação de vocês, tá? E estou aqui à disposição. Qualquer dúvida que quiserem, podem me perguntar que eu estou aqui disponível para vocês, tá? Então, beijos. Obrigada, Gabi. E a TEC é com sedação. Boa, Carol. Carol, a TEC não é com sedação, geralmente. Uma vez eu tentei fazer a TEC. Amém. Boa sorte, Deus lhe abençoe. Amém, Ana Paula. Então, você vai lá na clínica, tem que encher a bexiga, né, bastante, para poder passar o catéter. Só que, Anne, guerreira, obrigada. Sucesso, Lu. Obrigada, Carol. Então, você vai lá na clínica e passa o catéter, né, para colocar o embriãozinho lá no seu útero diretamente. No meu caso, eu tenho uma curvinha no meu útero, para a direita. Então, eu não consigo fazer a TEC sem sedação, porque é muita dor. Então, a minha TEC é sempre com sedação. Eu até tentei fazer o exame do ERA também. Eu fiz o exame do ERA. Tentei fazer sem sedação, não consegui, tive que fazer com sedação, por causa dessa questão da dor, né? Então, é isso. Eu
particularmente eu não vou ver nada, né? Então, alguém que vai filmar lá pra mim e me mostrar depois, porque eu vou estar sedada e vou acordar com fé em Deus com o meu embriãozinho lá no meu útero implantado. Então é isso, tá, gente? Então, beijos aí pra vocês. Tô torcendo muito também por todas, viu? E vamos nos falando. Tchau!